Senhoras e senhores, estamos de volta para mais esse bloco aqui. E dando continuidade aí às relações internacionais, nosso tema agora é esse. Põe na tela, Dário, para que a galera possa ler. Crise política na Venezuela. Crise política na Venezuela. Gente, a chapa está esquentando na Venezuela e o país está à beira de uma guerra civil. O que não esqueçam, se o pau comer lá, de uma forma ou de outra, vai influenciar a gente aqui. Afinal de contas, a Venezuela faz parte do Mercosul, tá bacana? E ela faz fronteira conosco. E ainda tem outro detalhe, a gente que vai fazer prova para a Polícia Federal. Uma parte razoável da droga que entra no Brasil também entra por meio da Venezuela, tá? A gente só lembra de Colômbia, Bolívia e Paraguai, mas Venezuela e Peru também estão aí no esquema, no processo de produção da criança. Pois bem, meus amores, para a gente entender o que está acontecendo hoje na Venezuela, a gente tem que voltar lá atrás e entender o Hugo Chávez, El Chavito, El Loco. Então, olhem para cá, senhores. Em 1999, tá? Hugo Chávez chega ao poder. Hugo Chávez chega ao poder, e ele chega ao poder, olha aí, ó, por meio de eleições, tá bacana? Primeira coisa importante é isso, porque é muito comum nas provas, quando eles querem fazer essa relação, dizer que Hugo Chávez chegou ao poder por meio de um golpe militar. Não, vem comigo. Em 1992, o Hugo Chávez tentou dar um golpe militar lá na Venezuela, mas o golpe foi mal sucedido e ele acabou sendo preso. E por que, galera? Ele ficou preso e puxou 4 anos de cadeia, hein? Estava condenado a 8, os outros 4 foram lá, foram anistiados, foram perdoados pelo presidente. Vamos entender antes aqui a história. Tá bacana? A Venezuela, assim como todos os países da América Latina, na década de 90, foram impostos, foi imposto aqui para a gente na América Latina o neoliberalismo. Estados Unidos, FMI e companhia obriga a gente a adotar o neoliberalismo. O que o neoliberalismo defende? O Estado mínimo. Quanto menos o Estado agir, melhor para a lógica neoliberal. Tá bacana? E aí o Estado, gente, ele pode agir na economia através de suas empresas estatais, dos servidores públicos e tudo mais. Se o Estado é mínimo, vamos então privatizar as empresas estatais, vamos terceirizar o serviço público e outras medidas neoliberais. O neoliberalismo prometia tirar a América Latina do atraso, lá nos anos 90, e diminuir sensivelmente a desigualdade e a pobreza, o que não aconteceu, gerando uma insatisfação. Então, Hugo Chávez dizia, esse governo neoliberal está vendendo o patrimônio da Venezuela. E com base nisso, ele tentou um golpe. O golpe não deu certo, ele ficou preso, 4 anos na cadeia, o cara tem tempo suficiente para pensar. E ele pensou em 2 coisas. Primeiro, que esse negócio de golpe não é legal porque é da cadeia. E segundo, se eu sou contra o neoliberalismo, eu tenho que propor algo diferente ao neoliberalismo. E o que é esse algo diferente? O que é o algo diferente? Vamos então implementar o socialismo do século XXI. E aí, gente, presta atenção. Hugo Chávez foi eleito, olha aqui, ó. Em seguida, ele conseguiu o quê? Ó? Ele centralizou o poder. Centralizou o poder. Tá bacana? E fez reformas constitucionais. Entre elas, o que, galera? A que permitia a sua reeleição indefinidas vezes. Ele podia se reeleger, o Hugo Chávez, e também, galera, ó, implantou o que, galera? O socialismo, ó, implantou aquilo que ele, Hugo Chávez, e os seus adeptos, os chavistas, chamam de socialismo do século XXI. Socialismo do século XXI ou revolução o que, galera? Bolivariana. Socialismo do século XXI ou revolução bolivariana. Que história é essa? Presta atenção, galera.
Se eu sou, o socialismo do século XXI é o contrário do liberalismo. O neoliberalismo propõe o Estado mínimo por meio da privatização e tudo. Então, primeira característica do socialismo do século XXI é o que, galera? O anti-americanismo. Anti-americanismo. Então, gente, se eu sou socialista do século XXI, eu tenho que odiar os Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia, quando Hugo Chávez, em 2011, descobriu que estava com câncer, ele disse isso, ó, abre e fecha aspas, disse Hugo Chávez. Eu estou com câncer. O Lula teve câncer. Ou melhor, a presidenta Dilma teve câncer. O Lula está com câncer. O Fernando Lugo do Paraguai está com câncer. E a Cristina Kirchner da Argentina está com câncer. Isso é um vírus espalhado pelos Estados Unidos. Câncer, vírus. Nem bate, hein? Mas isso já mostra o ódio aos Estados Unidos. Anti-americanismo. Vamos lá. Se eu sou contra os Estados Unidos, eu tenho que ser contra as ideias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pregam o neoliberalismo, então eles são anti-neoliberais. Eles defendem o anti-neoliberalismo. O neoliberalismo defende o Estado mínimo. Então esses aqui vão defender o que? O Estado máximo. Está aqui, ó. Maior participação do Estado, maior participação do Estado na economia, tá? Como é que o Estado vai participar da economia e da sociedade? Por meio da estatização, tá aqui, ó, estatização e nacionalização de empresas. Estatização e nacionalização de quê, galera? De empresas, tá? E eles também vão aumentar a presença do Estado na economia por meio de programas, o que, galera? Sociais. Então, meus amores, entende? E aí, esses programas sociais são medidas, o que, galera? Populistas. Tá lá. Então, veja bem, Hugo Chávez assume o poder, a Venezuela nada em petróleo, a base da economia da Venezuela é petróleo, e aí ele, com o petróleo na mão, começa a implementar esse monte de programas sociais e começa a comprar, na marra, de volta, as empresas que foram estatizadas, medidas de forte impacto popular, e aí ele consegue grande apoio popular. Por meio disso, ele consegue centralizar poderes, elegendo maioria no Congresso e com plena maioria no Congresso. Ressalte aí a fraquíssima atuação da oposição. Com plena maioria no Congresso, ele vai fazendo essas reformas constitucionais. E aí, começam a pintar alguns problemas. Onde foi que o Hugo Chávez, o que, galera? Errou. Aí, lembrando, só de cara, ó, depois, quando ele começou a implementar essas reformas, em 2002, tentaram, você vai ver quem? Tentaram um golpe militar. Opa, deixa eu corrigir aqui. Tentaram, falhou a borracha, Fechou, galera? Então vamos lá. Tentaram um golpe militar contra Chávez. Esse golpe, gente, deu certo e não deu. Que história é essa, tá? Conseguiram invadir lá o Palácio de Miraflores, sequestraram Hugo Chávez, levaram para um porta-aviões dos Estados Unidos, lá no meio do Caribe, mas os militares achavam que o povo e que os países vizinhos iriam apoiar esse golpe, o que não aconteceu. O povão, beneficiado com um monte de programa social. E querendo ou não, o povo da Venezuela sempre viveu na miséria e nunca teve um governo que olhasse por eles. Pelo menos agora tem lá o Hugo Chávez com alguns programas sociais. Então o povão foi para a rua exigir a volta dele e os presidentes aqui da América do Sul não apoiaram o golpe. 48 horas depois, o Chávez teve que voltar ao poder. E aí, no que ele volta bem mais o que, galera? Fortalecido. Bem mais fortalecido. E nessa época aqui, ó, qual foi o resultado disso? O Hugo Chávez começa a criar as chamadas, o que, galera? Milícias. Criação de milícias. Milícias, o que, galera? Chavistas. Criação de milícias chavistas. Que história é essa, meus amores? O Hugo Chávez disse: se eles tentaram me derrubar do poder uma vez,
eles vão tentar novamente. Então, quem é que vai ter que me proteger? Quem é que vai proteger a Revolução Bolivariana? O povo. Resultado, olhe para mim, o cara começa a importar um monte de fuzil, um monte de pistola da Rússia e arma não o exército e as forças armadas e as forças policiais, mas arma parte da população, criando as milícias chavistas. Se eles tentarem me derrubar do poder, vocês é que irão me proteger. Isso vai ser um dos fatores de problema na atualidade. Tudo bem até aí? Avança, avança, tá? Qual é o barato? A base da economia da Venezuela, ó, a base da economia é o petróleo. Gente, a Venezuela tem hoje, segundo a OPEP, a maior reserva petrolífera do mundo. A base da economia é o que, galera? O petróleo. Tá bacana? E aí, gente, qual é o barato? Pintou um problema. Esse é o grande erro, talvez, do Hugo Chávez. O petróleo estava caro, a Venezuela estava rachando de ganhar dinheiro, e ele poderia ter aproveitado essa grana do petróleo para modernizar outros setores da economia venezuelana. Mas ele fez exatamente o contrário. Sufocou os outros setores, aumentando ainda mais a dependência do petróleo. Como quem diz, para que eu vou investir na agricultura? Para que eu vou investir na indústria? Para que eu vou investir no turismo e no comércio? Com o petróleo nós compramos tudo. Então, você cria uma dependência absoluta do petróleo. E em virtude disso, ó, 70% de tudo, galera, de tudo que é consumido na Venezuela, olha que loucura isso, cara, 70% de tudo que é consumido na Venezuela é o que, galera? Importado. Ou seja, o país não produz absolutamente nada, quase nada, e depende do petróleo. 70% é importado. Gente, quando eu falo coisa, é uma coisa de louco. Até sabão. Eu digo sabão porque minha mãe sabe fabricar sabão. Minha mãe obriga os filhos a ficar juntando gordura, depois ela mistura com soda cáustica e fabrica sabão. Mamãe sabe fazer sabão e a Venezuela não sabe. Você está entendendo a parada? Então tudo importa. E no que importa tudo, a grana do petróleo vai sendo o quê, galera? Gasta. Resultado, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha os fatores. Fuga do capital, o que, galera? Estrangeiro. Tá? Imagina, à medida que o Hugo Chávez ia estatizando as empresas, um monte de empresas falou, porra, como é que eu vou abrir um negócio na Venezuela se eu não tenho estabilidade jurídica? Hoje a empresa é minha, amanhã não é. A galera começou a ir embora. Várias empresas que queriam aplicar dinheiro na Venezuela desistiram. Então, pouco a pouco, o país foi perdendo dólares ali. Resultado, ó, aumento das importações. O povo da Venezuela foi importando cada vez mais, até porque o país não produzia. O que mais? Gastos o que, galera? Militares. Gastos militares. O Hugo Chávez envolvido em algumas confusões com a Colômbia, a Venezuela se envolvendo em confusões com a Colômbia nos últimos tempos aí, o Hugo Chávez andou comprando caças de guerra da Rússia, equipamento armamentista e tudo mais. E tudo isso vai fazendo com que os dólares, o que, galera? Vão saindo do país. Outros fatores aqui, ó. Queda na produção. Olha aí, ó. Queda na produção e no preço do petróleo. Queda na produção e no preço do petróleo. Tá bacana? Então, olha para mim, galera. Todos esses fatores aqui, ó, todos esses fatores aí, e mais alguns que não compensaram, levaram ao que? A saída. Levaram a saída de dólares do país. Levaram a saída de dólares, dificultando as o que, galera? Importações. Tá aqui, ó. Dificultando as importações e gerando, como o país depende das importações, gerando o quê? Uma crise de desabastecimento. Gerando uma crise de desabastecimento. Tá, carros. Tá bom.
Tô lá eu, com eu venezuelano, Juan Miguel, venezuelano, Juan Miguel, vou lá importar carros dos Estados Unidos, seja o que for, da Europa, do Brasil. Então eu fiz a encomenda de carro. Aí eu pego meus bolívares, vou até o Banco Central e digo, Banco Central, tá aqui, ó, eu quero comprar dólares. E o Banco Central diz o que, galera? Não tem dólares. Se não tem dólar, galera, ninguém vai aceitar pagamento em bolívar. Se não tem dólares, eu, Juan Miguel, não tenho como importar. Se eu não importo, começa a faltar produtos, já que produz quase nada. Então essa crise de desabastecimento, já junto com mais uma porrada de fatores, foi o que, galera? Gerando uma insatisfação. Em quem? Principalmente nas classes A e B. A classe rica da Venezuela, que sempre teve tudo, a classe rica que precisa de dólares para comprar para ir para Disney, para comprar suas coisas importadas. E isso foi gerando insatisfação na classe média e na classe rica. O povão, que nunca teve nada, mas agora tem o mínimo, não tem do que se queixar. O povão está relativamente satisfeito lá com o governo do Hugo Chávez. Tá bom. Mas o Hugo Chávez morreu. Olha aqui, ó. Em 2013, Hugo Chávez, o que, galera? Em 2013, Hugo Chávez morre. E assume quem? Depois de muita confusão, assume Nicolás Maduro. Tá bacana? Ó, o Nicolás Maduro, galera, não tem a habilidade política do Hugo Chávez, não tem o carisma, não tem a capacidade de liderança, e tudo isso levou a um agravamento da crise, agravando a crise, com a chegada ao poder do Nicolás Maduro. Resultado, vamos agora para os últimos acontecimentos. Ó. Esse camarada aqui, ó, Leopoldo Lopes, um oposicionista, ele começa a convocar manifestações contra o governo. Convoca manifestações. Tá bom. Quem é que foi lá protestar? A classe A e a classe o quê, galera? B. Tá? Mas A é rico. Rico tem mais o que fazer, gastar dinheiro. Na prática, quem é que estava do lado dele lá? A classe média, insatisfeita com a condução da economia, e os universitários, os estudantes universitários que gostam de liberdade de expressão, essa coisa toda. E universitário é classe A e B também. Então esse Leopoldo Lopes, o oposicionista, fala assim, povo, vamos para a rua protestar. E esse povo vai. E não só protesta, começa a querer a derrubada do presidente. Tá bom. As classes A e B não gostam do presidente Nicolás Maduro e do chavismo, mas as classes B, C, B não, C, opa, deixa eu apagar, tô doidão, vamos lá. As classes A e B não gostam, mas as classes C, D e E adoram Hugo Chávez. O povão, vamos chamar aqui, ó, o povão gosta do Hugo Chávez e gosta do Nicolás Maduro e gosta da Revolução Bolivariana. Resultado, as classes A, os universitários e a classe média protestando, e o Nicolás Maduro disse, vocês podem não gostar de mim, mas tem quem goste. Povo da Venezuela, venham para a rua fazer passeatas ao meu favor, para mostrar que vocês são favoráveis à Revolução Bolivariana. E o povo foi. O problema é que os dois grupos marcaram protestos e manifestações no mesmo dia, local e horário. Resultado, olhe para cá, gente. Um olhou para o outro olhou para um, e o cacete, o que, galera? Comeu. Então, isso mais aquilo é igual ao que, galera? Violência. O povo está se matando no meio da rua e o país vive um quadro de guerra civil. Até porque, entenda, no meio do povão estão quem, galera? As milícias. Aquelas que foram armadas pelo Hugo Chávez. E essas milícias meteram bala nos camaradas do lado de cá. Daí essa grande violência e o país está ali à beira de uma guerra civil. Tá bacana? Junte tudo isso, galera, com a grave crise social. A Venezuela hoje apresenta gigantescos índices de desemprego. A inflação da Venezuela é considerada a mais alta do mundo entre os países aí razoáveis e importantes. 50% ao ano está dando a inflação na Venezuela.
E você tem ali uma crise de desemprego, uma crise inflacionária que acaba gerando também altos índices de violência. Um dos lugares do mundo onde mais tem homicídio é na Venezuela. Então tudo isso aí, meu irmão, tá fazendo o bicho pegar lá. E se rolar a guerra civil, a chapa, o que, galera? Esquenta, porque a Venezuela é nossa companheira, é casada conosco no Mercosul. Como a gente não quer confusão, olhe para cá. A UNASUL entrou em ação. Gente, quando isso aqui cai em prova, a maioria erra porque nunca nem ouviu falar. O que é a UNASUL? Tá? UNASUL significa União das Nações Sul-Americanas. Essa UNASUL foi criada em 2008 por ideia do Lula e do Hugo Chávez. Tá? Objetivo dessa UNASUL: aumentar a integração entre os países aqui da região e resolver problemas políticos. E esse é um problema político lá. Resolver questões políticas. Tá? Então, quem resolvia os problemas aqui da América do Sul era a OEA. Mas a OEA sempre foi fortemente influenciada pelos Estados Unidos. E aí o Lula e o Hugo Chávez resolveram criar a UNASUL. E juntaram ali, ó, os 12 países aqui da América do Sul. Tá bom. Para tentar resolver essa história aí, ó, uma comissão da UNASUL foi enviada à Venezuela, para tentar resolver o problema. UNASUL, União das Nações Sul-Americanas. Bacana? Com base nisso tudo, vamos lá, vamos ver como é que eles podem cobrar isso na nossa prova. Leiam comigo. Uma vitória da direita na Venezuela, quem é a direita? A oposição, fortalece a direita em todos os regimes da região. E uma vitória da esquerda fortalece a esquerda. A esquerda é o governo. A crise vivida na Venezuela é um conflito social, aquelas classes A e B contra C, D e E, que também ocorre nos outros países da América do Sul, que optaram a partir do ano 2000 por governos de esquerda, como a Bolívia e o Equador, ou centro-esquerda, como o Brasil, Uruguai e a Argentina. Os atores contrários e a favor dos governos são os mesmos, mas no Brasil, esse conflito é mais ameno e na Venezuela mais radical. Mas existe uma semelhança e um cenário sistêmico, afirmou o professor, acrescentando que, da mesma forma, o resultado das eleições de outubro no Brasil também terá impacto sobre a região. Há uma semelhança entre a oposição de forças atual na Venezuela e a que culminou na deposição do ex-presidente Fernando Lugo do Paraguai em junho de 2012. Resumo, galera. O cara está dizendo que essa história de classes A e B versus C, D e E, considerando as características de cada país, é uma tendência aqui da América Latina, da América do Sul. Vai lá. Julgue os itens. 7. Nicolás Maduro, que chegou à presidência de forma turbulenta após a morte de Hugo Chávez, vem sendo contestado pela parcela menos favorecida da população, que o acusa de governar para os ricos. O item está o que, galera? Errado. É justamente o que, galera? O contrário. Ele está sendo questionado pelos ricos, que dizem que o governo dele é só para os pobres, através de bolsa isso, bolsa aquilo outro. Tá? Lá também tem bolsa escuela, mi casa mi vida, mi casa melhor. Tem tudo isso lá. Item 8. A União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, criada em 2008, para, entre outros objetivos, atuar para dirimir tensões políticas na região, criou uma comissão para tentar minimizar a crise política na Venezuela. O item está o quê, galera? Certíssimo. Até porque ninguém quer uma confusão na Venezuela que vai afetar toda a América do Sul. 9. O agravamento da crise política e econômica deve-se principalmente à retirada do país chavista do Mercosul, após o retorno em janeiro de 2014 do Paraguai, que estava suspenso do bloco desde a crise política, que levou ao impeachment do presidente Fernando Lugo. O item está o quê, galera? Errado. Só lembrando, hoje o Mercosul tem 5 membros plenos. 5 membros plenos. Quem são eles? Brasil, Argentina,
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Tá? Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela. Lembrando que o Paraguai foi suspenso do Mercosul em 2012 e depois que fizeram lá um impeachment do presidente Fernando Lugo, que foi considerado um golpe de Estado por alguns membros do Mercosul. O Paraguai foi suspenso e ela se tornou um novo membro pleno. Agora, em janeiro de 2014, o Paraguai voltou a fazer parte e a Venezuela continua, tá? Então, 5 membros plenos e em janeiro de 2014 aí acabou a suspensão do Paraguai. Avança. 10. A nacionalização de empresas estrangeiras de diversos setores e o maior controle estatal da economia são marcas do governo de Hugo Chávez. Até aqui está correto. Que não tiveram continuidade no atual governo de Maduro, fator que contribuiu para a onda de protestos que se espalhou pelo país nos últimos meses. O item está o quê, galera? É errado. Está dizendo que não. Gente, o Nicolás Maduro é a continuação piorada, né, do Hugo Chávez. Então tá errado o item aí. Além do mais, você viu que a onda de protesto não tem nada a ver com essa história aqui. A onda de protesto deve à crise política, social, à falta de dólares para importação e uma série de outras coisas. 11. A política externa da Venezuela é marcada pela criação de fortes laços com o Equador e a Bolívia, base do projeto de bolivarianismo do século XXI. O item está o que, galera? Certinho. Aquelas características do socialismo do século XXI que eu disse para vocês lá atrás também são adotadas, talvez com menor intensidade, por Equador e Bolívia. Então, Venezuela, Bolívia e Equador são a base do tal socialismo do século XXI. E você ainda pode incluir quem? Além de Bolívia e Equador. Tem mais 2 aí que rezam nessa cartilha. Cuba, do Raul Castro, e Nicarágua, do presidente Daniel Ortega. Esses também rezam aí na cartilha do socialismo do século XXI. Vai lá, 12. No governo de Maduro, houve o aumento da oferta de petróleo venezuelano para os Estados Unidos, o que gerou insatisfação nos simpatizantes de Hugo Chávez, que promoveram violentas manifestações nas principais cidades do país. O item está o quê, galera? Errado. Os simpatizantes de Hugo Chávez são os mesmos simpatizantes do Nicolás Maduro. E está errado também essa história de que aumentou a oferta de petróleo. Não aumentou nem diminuiu, está vendendo o mesmo tanto. E aí lembra os lábios. A base da economia da Venezuela é o petróleo. Ela exporta petróleo. E o maior consumidor do petróleo da Venezuela são os Estados Unidos, que é inimigo. Professor, como é que se explica isso? Inimigos, negócios à parte. 13. A diplomacia brasileira considerou antidemocrática a repressão que levou a dezenas de mortes no governo de Nicolás Maduro aos manifestantes, levando a presidenta Dilma a pedir a suspensão da Venezuela do Mercosul. Erradíssimo. A Dilma é amiguinha do Nicolás Maduro. Ao contrário, o governo brasileiro foi apoio ao Nicolás Maduro, dizendo que qualquer tentativa de derrubá-lo do poder seria uma quebra da ordem democrática. 14. A falta de dólares que permitam a importação de produtos essenciais à economia da Venezuela, gerando uma crise de desabastecimento, está entre as causas da crise econômico-social do país. Certíssimo. Beleza? Então tá aí, bonitinho. E aí você entende? Se o pau comer lá, a confusão acontece aqui. Como nas provas da Polícia Federal, o CESP adora cobrar a nossa região aqui, até porque a Venezuela faz fronteira conosco, o que é responsabilidade da Polícia Federal, aumenta ainda mais a chance desse assunto cair. Gente, e eles continuam se matando. A oposição, que é a antecipação das eleições, tá? Mas a próxima eleição presidencial só vai acontecer em 2019. E o povo já falou que se tentarem tirar o Nicolás Maduro na marra, o povo, as milícias, irão para a rua, o que aumenta ainda mais a chance dessa tal guerra civil. Vamos torcer que isso não aconteça, até porque de uma forma ou de outra afeta diretamente a nossa vida. E fiquem de olho nos novos acontecimentos. Bacana? Já eu volto em outro bloco.